Bom dia! E esse é o nascer do sol do último dia do nosso devocional de 1 Pedro. Para não perder o costume, de manhãzinha aqui na Austrália, 7 horas da manhã de sábado, e a gente vai começar o nosso último dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, gente. Já tô com meu cantinho preparado. Ah, tá bonito demais. Virar a câmera pra mim. Cadê? Pronto. Agora sim. Olha a cara de quem acordou há pouco tempo. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vamos começar o nosso último dia de devocional. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos chegando. E aí, quem conseguiu ler o capítulo de hoje? Quem conseguiu? Quem tá preparado? Quem tá feliz? Quem gostou do devocional dessa semana? Quem gostou de participar? Tá sendo rico pra vocês, gente? Pra mim tá sendo muito maravilhoso. Tô amando. Vamos lá já mudar a nossa playlist pra gente começar. Quem for chegando vai dando um oi. Fala aí de onde vocês estão. Cadê? Aqui. Deixa eu só colocar aqui o nome rapidinho. E vamos lá. Devocional. 1 Pedro 5. Prontinho. Bom dia, bom dia. Olha, ó, Melbourne, Portugal, Austrália, São Paulo. Ai, gente, que bênção, sério, que coisa boa. Sejam todas muito bem-vindas. Chegamos no nosso último dia dessa semana. Eu preciso dizer, gente, pra mim tem sido uma grande bênção, sabe? Eu gravei essa semana nos stories. Alguém tinha me feito alguma pergunta sobre... Qual era o tema? Eu acho que a pessoa tava falando que ela tava muito desanimada, sabe? Se sentindo paralisada e com muita dificuldade, né? De sair desse estado de paralisia, de frustração, enfim. E aí eu comentei com ela que uma das coisas que... Alguns pontos muito importantes pra gente conseguir sair desse lugar... E são coisas que eu realmente aplico na minha vida. O primeiro deles é o compromisso. O segundo deles é a responsabilidade. Ambiente, relacionamentos. E aí a gente pode seguir adiante. Mas eu vejo como esses alguns pontos assim chave, sabe? Pra gente se estruturar e se preparar pra sair da paralisia em qualquer área da nossa vida. E quando a gente fala da área espiritual, é a mesma coisa. Ontem eu saí pra jantar com algumas amigas minhas, são todas da CNA, que é a igreja que eu vou aqui. Anderson, Estados Unidos. Samuca, é você? Direto de Anderson, dos Estados Unidos. Cara, você é demais, sério. Glória a Deus pela sua vida, Samuca. Olha onde você tá. Lembro dos seus sonhos antes de você sair do Brasil para os Estados Unidos. Que coisa boa. Isso que é o legal daqui, né, gente? Como a gente acompanha a vida dos outros, né? Uns dos outros aqui, celebra junto e vai acompanhando os sonhos uns dos outros. Mas voltando lá, tava comentando ontem, na volta, tava no carro, eu e duas amigas, e aí a gente tava conversando, tava explicando como tava a minha agenda, né? Nessas últimas semanas e até o final do ano, e aí eu tava falando que tá bem puxado, né? Quase não tenho tempo livre, tá tudo já... calculadinho, assim. E aí uma delas falou assim, Fê, mas você tem que começar a dizer alguns nãos, enfim. Eu falei assim, você não tem ideia de como eu tô feliz. A minha agenda não tá cheia de coisas, porque eu tô, nossa, sobrecarregada, colocando mais coisas do que eu poderia. Eu esperei por isso, eu quis chegar, as coisas em que eu tenho me comprometido são coisas que são importantes e relevantes, são coisas que é exatamente o que eu gostaria de estar usando meu tempo com. E aí, muitas dessas coisas são relacionadas à igreja. E eu sirvo na igreja que eu congrego também. E tem algumas áreas que eu adoro pegar responsabilidade. Mas eu pego porque, antes de tudo,
eu sei que eu cresço tanto. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Agora, para voltar e falar do poder do compromisso. O que mais tem me ajudado a crescer na leitura da Bíblia e no conhecimento da Palavra de Deus são muitos compromissos que eu acabo assumindo fazer. Mas eu sei que, por ter assumido esse compromisso, eu vou ter que crescer. Agora, se eu fosse fazer por mim mesmo, eu provavelmente não iria fazer, sabe? Então, o compromisso de vir e fazer o devocional de 1 Pedro, eu ia fazer sozinha de qualquer forma. Mas talvez eu não iria me aprofundar tanto, eu não iria ser tão cautelosa. Talvez eu poderia ser um pouquinho mais preguiçosa em alguns dias em que eu tava mais cansada. Mas como eu tinha o compromisso, eu tinha que vir aqui e honrar. Tem um estudo bíblico que a gente faz também do livro de João. Ano passado acho que eu participei de 2 ou 3 grupos, e esse ano mais um. Eu poderia não pegar, mas eu quero, porque me faz crescer em profundidade, me faz ter que aprender muito mais, estudar mais, me manter viva na palavra, ter que ir para um outro nível, né? Então todas as coisas que eu aprendo, eu sempre tô aprendendo qualquer coisa já pensando em como ensinar aquilo. E muda completamente quando você aprende pra você e quando você aprende porque você precisa replicar aquilo. Isso vem com o poder do compromisso. O compromisso não é confortável, mas a gente nunca se arrepende. Eu, pelo menos, nunca me arrependi, porque todos os compromissos me fizeram ir além. E aí tem um grupo de discipulado. Eu fiz o discipulado na igreja, que é um curso que a gente tem básico, inicial, né? Pra entender por que a Bíblia é a palavra de Deus, quem é Jesus, né? Todos esses detalhes que muitas vezes a gente realmente tem dúvidas ou não compreende. E antes eu fiz como aluna e depois eu quis continuar para aprender, para que eu pudesse replicar esse curso também. Amanhã, por exemplo, eu vou dar aula. Eu já sei, vai acabar o devocional, eu vou ter que estudar e me preparar para dar aula para amanhã. Todas as vezes que eu faço isso, é como se eu estivesse tendo a revelação da palavra pela primeira vez. É muito incrível, você começa a ir para águas mais profundas. Então, vamos voltar lá para o porquê que me moveu a falar sobre isso. Olha como o compromisso é importante, né? Olha como o compromisso nos leva adiante, ele nos tira da paralisia. Muitas vezes, se você aprendeu coisas novas essa semana, ou se você pôde ver algumas coisas com um novo olhar, se compromete em algo a mais que vai te ajudar a não parar por aqui e ir além, né? Vai em alguma igreja, entra em algum curso, participa de algum grupo, alguma célula, se aproxime de pessoas e de ambientes de pessoas que já estão nessa caminhada, que vão te ajudar, te direcionar, tirar suas dúvidas, ou que a fé delas vai te encorajar e vai te fazer crescer. A gente precisa desse relacionamento, dessa comunhão com os outros, né? Então não negligenciem o poder do compromisso, ele faz a gente crescer e muito, e muito. Então eu sou muito grata por essa oportunidade, mas vocês lembram que a gente tem falado aqui com muita frequência, cada dia desse devocional? A prova da nossa fé, gente, é como a gente age, né? Então, assim, a gente mostra, o reflexo da nossa fé é o nosso comportamento, nossas atitudes. Então, você quer mais? Você quer ir além? Como estão suas atitudes demonstrando que você quer isso? Uma coisa é só falar que eu quero, outra coisa é quer saber? O que eu posso fazer agora para que eu não pare por aqui? Então, hoje é o nosso último dia, mas eu quero encorajar vocês a não pare por aqui. Se comprometa com algo a mais que vai te levar para um novo nível, né? Se eu não me engano, foi no capítulo 2 de Pedro que a gente leu. Assim como recém-nascidos, né? Deseje intensamente o leite espiritual, né? A gente precisa desse alimento todos os dias, então deseje e busque, né? Procure isso, vá além. Então, hoje a gente vai começar agora, enfim, 1 Pedro capítulo 5. Antes da gente começar, eu só vou orar. E aí a gente já começa a ler o nosso capítulo de hoje. Que, olha só, a gente já começa conselhos para líderes e jovens. Não sei vocês, mas eu me considero muito jovem. Conselhos para os líderes e jovens. E depois as saudações finais, já é a finalização dessa carta que Pedro enviou nesses períodos de perseguição
e principalmente para gentios, né? Não necessariamente para cristãos, para novos convertidos mesmo. Gentios são aquelas pessoas que não eram, não são judeus, né? Então, por exemplo, se você não é judeu, você é considerado um gentil. Eu sou gentil. E olha só, glória a Deus, a gente teve, o Senhor estendeu essa salvação e toda essa graça para nós também. Mas vamos lá. Pai, quero te agradecer por essa manhã. Quero te agradecer pela oportunidade de a gente ter podido chegar até aqui, no último dia desse devocional. Por o Senhor ter tocado no coração de tantas pessoas em cada lugar desse mundo. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Austrália, tem gente do Brasil, gente de Portugal. Obrigada, Senhor. Como o Senhor vai imensamente além do que a gente pode sonhar e pode imaginar. E é o seu Espírito que nos convence, é o seu Espírito que nos consola, é o seu Espírito que instiga esse interesse mesmo no nosso coração, como a gente já vem falando durante cada dia. Não é natural a gente buscar isso. Sábado de manhã a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, sexta-feira à noite a gente podia estar em qualquer outro lugar, mas a gente escolheu estar aqui. Então, Pai, que a gente entre por inteiro na sua presença e saiba como honrar mesmo essa oportunidade, esse privilégio maravilhoso que é estar na sua presença, Pai. Abre nossos olhos, fala com a gente através da sua palavra, que a gente possa realmente ouvir de Ti, como o Senhor quer que a gente compreenda essa mensagem de Pedro para nós, Pai. E que a gente possa não só compreender, como entender, como aplicar no nosso dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Então vamos lá. Conselhos para os líderes e para os jovens. E agora, uma palavra aos presbíteros. Os presbíteros, gente, eles também eram conhecidos como os anciãos, tá? Anciãos são aquelas pessoas mais experientes, né? Muitas vezes a gente olha para anciãos como as pessoas mais velhas. Então, aqui quando Pedro está falando para os presbíteros, também são esses anciãos da fé. Muitos deles já eram judeus, né? E aí depois convertidos. Então eles já caminhavam na fé há muito tempo. Aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus que lhes confiou. Que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Eu vou parar por aqui, e quando a gente lê, é muito legal a gente... Tem inúmeras formas de a gente ler, estudar, interpretar a Bíblia. Uma forma que eu quero convidar vocês aqui é primeiro a gente entender o contexto da época, pra gente entender, obviamente, com quem Pedro estava falando, o que eles estavam passando naquela época, né? E qual o significado específico. Então, quando a gente lê, a gente não pode simplesmente ler, a gente precisa considerar um contexto, né, de uma história. E a segunda coisa é ler entendendo como que essa palavra, ela pode ser refletida na minha vida hoje. Como eu posso usar isso aqui? Né? Que entendimento eu tenho aqui que possa me trazer uma forma prática que eu possa realmente incorporar na minha vida. Então, aqui a gente entende esse contexto. Pedro ele estava escrevendo para esses anciãos, né? E agora uma palavra aos presbíteros. Ele está se direcionando. Agora o direcionamento é para esses anciãos da igreja, né? Para aqueles que cuidavam desse povo, para aqueles que quem Deus confiava inúmeras pessoas, novos convertidos, pessoas que estavam sendo perseguidas, a igreja daquela época. Então essa mensagem é para essas pessoas. Então eu quero que primeiro vocês entendam qual é a instrução de Cristo para a igreja, hoje para quem são líderes das igrejas, o que Jesus Cristo nos direciona é isso. É isso. Então a gente tem que ter esse discernimento, inclusive quando a gente vai em igrejas, pra gente compreender. É assim que os líderes dessa igreja têm cuidado das suas ovelhas, né? Então a gente não pode ser simplesmente pessoas que aceitam qualquer coisa em qualquer lugar só porque alguém falou.
Por isso que a gente tem que buscar conhecer a palavra por nós mesmos, porque aí a gente sabe discernir. Essa igreja, ela prega a Bíblia de verdade ou não? Tem muitas igrejas, gente, que realmente não é a Bíblia, né? Hoje que é muito mais motivacional, que está muito mais preocupado em crescer, ou tem outros interesses, né? Onde a base, por isso muitas vezes são Bíblias que igrejas que você chega, você assiste uma pregação, nem tem o versículo da Bíblia. Então, esse discernimento somos nós que temos que fazer. Não pode sair julgando. Eu preciso buscar esse... Bíblia, todo mundo tem acesso. Imagino que todos vocês aqui, onde quer que vocês estejam, vocês têm acesso. Senão, vocês provavelmente nem estariam aqui nessa live. Eu estive há pouco tempo na Arábia Saudita. Meu irmão mora lá, eu fui visitá-lo. E lá... Cada pessoa só pode ter uma Bíblia, só pode ter Bíblia para uso pessoal e só pode ser um por pessoa, mas nós não temos autorização de falar de Jesus Cristo, de ter igrejas, de professar a nossa fé, de fazer algum estudo bíblico em casa, fazer algum connect group, uma célula. Olha a liberdade que nós temos. Eu quero enfatizar isso bastante. Aqui a gente tem que ver também, essa era uma igreja perseguida, né? Alta perseguição contra os cristãos. Nessa época em Roma, eles ateavam fogo nos cristãos e colocavam como tochas para iluminar a cidade, para entender o tamanho do complexo desse contexto a quem Pedro está falando, tá? Então olha o privilégio que a gente tem de poder ter acesso aqui a tudo isso. Então a gente compreendeu o contexto e aí a gente vem para a próxima parte. Esse versículo especificamente, gente, ele foi um dos primeiros versículos que mais mexeu comigo. Logo que eu comecei a conhecer Jesus. Eu já trabalhava na internet, tinha muitas alunas. Foi uma época em que tava tudo explodido, tinha muita coisa acontecendo, eu tava extremamente ativa. Eu sempre tive esse senso de responsabilidade e de... Responsabilidade, eu vou falar, pode ser temor, eu jamais quero levar qualquer pessoa para um engano. Então, assim, meu coração já era realmente intencionado a ajudar da melhor forma que eu pudesse, contribuir da melhor forma que eu pudesse, cuidar dessas pessoas da melhor forma que eu pudesse, de forma profissional, obviamente, né, com as competências todas que eu tinha. Mas eu lembro que quando eu li essa passagem, essa foi a primeira passagem que, assim, ó, ela entrou no meu coração e ficou. Então, essa daqui... foi a minha passagem preferida por muito tempo. Hoje é muito difícil porque eu amo, eu amo a Bíblia toda, então eu não consigo escolher um preferido, não. Mas agora eu quero que... Eu vou ler de volta e prestem atenção nisso, olhando para a sua vida. Eu quero que vocês comecem a pensar quem é o rebanho que Deus me confiou. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos pelo seu bom exemplo, com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Eu amo essa passagem, eu acho ela tão maravilhosa. Olha pro seu trabalho, olha pra sua casa, pra sua família, olha pros amigos, pras pessoas que têm surgido na sua vida, pessoas próximas que te escutam. Você cuida dessas pessoas. Eu gosto de imaginar quando chegam novos alunos, novos clientes, quando novas pessoas se aproximam da minha vida, quando às vezes eu tô conversando com alguém onde ali eu sei que eu tenho um espaço para que eu possa compartilhar alguma coisa que pode, de alguma forma, influenciar a vida dessa pessoa. Eu sempre olho, isso é parte do rebanho que Deus me confiou. Não importa por quanto tempo, pode ser agora por 5 minutos. Mas como eu tenho... Ele instrui como eu devo cuidar desse rebanho, dessas pessoas. Primeiro com disposição e não com má vontade. É tão incrível porque, olha... tudo que a Bíblia traz é o oposto do egoísmo. É realmente você negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e me segue. É com disposição que a gente tem que cuidar das pessoas da nossa vida.
né? Cuidar dos clientes que a gente tem, dos pares de trabalho que a gente tem, os subordinados que a gente tem. Não de má vontade. Quantas vezes a gente não tá com má vontade? Tá cansado, tô com preguiça, hoje eu não tô afim. Tô com má vontade, vou fazer o que der. Só que daí se você tem a palavra estampada no seu coração, na sua mente, por isso que é importante que a gente decore mesmo versículos, a gente tem que lembrar disso. É incrível porque às vezes você tá fazendo alguma coisa aleatória, você só tá com aquela mini preguicinha, aí você vai fazer alguma coisa e fala, não, vou fazer assim, tá bom. Aí do nada vem, cuide do rebanho que Deus lhe confiou, não com uma vontade, mas com disposição. Aí não tem como. Então a gente é convidado a se transformar constantemente, é convidado a constantemente parar de pensar em si e colocar os seus olhos no outro, com motivações que não que não levam ao seu interesse próprio, né? Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo. Para que a gente faz isso? Também não é pelo próximo, é pelo desejo de servir a Deus. Então, de volta, quem é o nosso Senhor? A quem eu quero agradar? A quem eu sirvo? Né? É a Deus. Então a minha reverência é a Ele. E para isso eu obedeço a palavra dEle. Eu tenho desejo de servir a Ele. E olha que honra, que privilégio é Deus confiar pessoas na sua vida. E aqui a gente volta de novo para o que eu estava falando com essa responsabilidade e compromisso. Quando você olha não isso como um peso, você começa a falar, que honra. Caramba, olha o privilégio, Deus me escolheu. Deus me escolheu para cuidar dessas pessoas, para caminhar com essas pessoas. Deus me escolheu para ser parte da vida dessas pessoas. Muda tudo, muda o nosso olhar. Como, gente, tudo é transformado quando a gente muda o foco das coisas. A mesma circunstância, mas o que você tá olhando naquela circunstância é diferente. Eu posso olhar uma circunstância pelo... céus, ó vida, olha o que eu estou passando aqui. Eu posso olhar para uma circunstância e falar... Caramba, olha que privilégio, olha que oportunidade. É uma oportunidade de eu servir, é uma oportunidade de eu crescer. É uma oportunidade de eu servir a Deus. É uma oportunidade de eu ter o meu caráter moldado. A gente começa a ser transformado, mas a gente precisa agir, se posicionar para isso. Então não pelo que eu vou lucrar com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. E não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados. Mas guinhos, e aí volta pra você. Guinhos pelo seu bom exemplo. Gente, olha, hoje eu falo o tempo inteiro, eu não me arrependo, mas assim, como eu queria ter conhecido isso aqui antes. Não porque era uma pessoa, ruim, maldosa, que fazia algumas coisas completamente opostas do que eu faço hoje. Não, eu olho pra trás e realmente tudo é muito semelhante, mas a motivação que me levava a fazer as coisas no fundo era diferente. Era diferente. E é tão lindo. A Bíblia faz com que a gente seja transformado. A gente é assim... Tem como você é condicionado a se transformar para ser alguém melhor mesmo, né? Sério, isso é muito bonito. Só eu que tô emocionada, assim, que eu fico... Como pode? Isso aqui é muito incrível. Quando a gente olha... Como que a palavra de Deus não é escrita para... De verdade, gente, não só nos proteger, mas nos ensinar como cuidar uns dos outros genuinamente, com motivações que de verdade são aquelas motivações que não são motivações que vão te trazer um benefíciozinho. É muito incrível. Guie-nos pelo seu bom exemplo. Você é convidado a se transformar. Antes de você esperar qualquer coisa de qualquer pessoa, começa por você. Depois que você conseguir ser esse bom exemplo, aí... Quem sabe as pessoas vão ser inspiradas, encorajadas através do seu modo de viver, né? Então isso muda tudo. A playlist eu acho que é Piano Worship. Depois eu posso colocar aqui nos stories também. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. É de volta, porque quais são as nossas motivações? É por tudo que eu vou ganhar aqui, a glória que eu vou ganhar aqui? Não! Quando Jesus voltar, a minha glória tá lá com Ele. Agora eu tenho esse assignment, né? Agora eu realmente tenho esse chamado, né? Nesse formato de viver. Como viver isso? Então,
Isso é muito poderoso. Algumas versões aqui falam uma coroa... Ai, se alguém tiver alguma outra versão, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar aqui pra ver aqui. Imperecível, uma coroa imperecível. Aí é muito legal quando a gente traz pro contexto da época, porque o que é uma coroa imperecível? Naquela época, as coroas, sabe quando a gente vê as Olimpíadas? E as fotos das Olimpíadas antigas, que a coroinha era com folhas de louro, né? Então as coroas naquela época eram essas coroas de louro. Então o que Pedro quer dizer aqui quando ele fala nessa coroa imperecível? Não é de ouro, não é de louro, né? É uma coroa imperecível, a coroa da glória. Então isso aqui é muito legal. Amém, Alguinha, eu creio nisso. Gente, Deus não desperdiça nada, tá? Ele não desperdiça nada. A Olga mandou aqui: Fê, talvez você não tenha se dado conta, como sua aluna e acompanhando sua trajetória, você estava sendo preparada por Deus para chegar agora e ensinar a palavra do nosso Senhor Jesus. Ele não desperdiça nada, né? E eu continuo sendo, assim como você, todos nós, né? E essa é a coisa mais incrível. Sabe quando a gente entende que, gente, a vida, ela é viva? Deus usa todas as coisas, mas quanto antes a gente começa a compreender isso, buscar isso, mais rápido a gente consegue aproveitar esse tempo, essa oportunidade que a gente vai tendo. Tudo é preparo, sem dúvidas. Aqui fala tanto do sofrimento, inclusive os sofrimentos, né? Principalmente os sofrimentos. Então, que isso venha inclusive como encorajamento. Se você está passando por alguma fase de sofrimento, de dificuldades, de provações, de perdas, de muitas vezes eu tô stuck, né, como alguém me mandou ontem, eu tô paralisado, eu não sei pra onde ir. Nada é desperdiçado. Então quando a gente olha pelo outro lado, a gente sai do coitadismo daquela situação, fica porque eu, os seus, a vida, né? E a gente muda e fala, pera, tem alguma coisa mudando. Eu preciso mudar nessa situação. Tem algumas lições aqui, o que eu não tô conseguindo compreender. Deixa eu parar, conseguir sair desse cenário e tentar enxergar o que é esse todo. E muitas coisas eu não vou enxergar. Mas olha, as respostas vêm, qual coisa continua que eu já falava, as respostas vêm à medida que a gente entra em ação. A gente precisa estar em movimento. A ação não quer dizer que você vai sair correndo, mas vai devagar, caminhando em alguma direção, mas não pegue e pare completamente. E cuidado, não caminhe sozinho. Da mesma forma, jovens, vamos continuar lá. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, aos anciãos, né? Aqueles que Pedro começou a falar nessa carta. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte. Quando? No tempo devido. Não quando você quer, não quando você acha que é a hora. Inclusive, talvez nem seja aqui, ó, nesse nosso período aqui. Talvez essa exaltação venha na glória. Na verdade, o nosso objetivo tem que ser para a exaltação da glória com a volta de Jesus e não necessariamente aqui. Na verdade, não necessariamente, não deveria ser aqui a nossa expectativa, mas Deus, ele é bom, ele ainda cuida da nossa vida. A gente vai chegar nessa parte. Porém, olha essa parte aqui, ó, poderosa. Alguém tá se sentindo ansioso? Alguém hoje acordou, teve um dia difícil, tá passando por alguma coisa em que você está ansioso? O que é a Bíblia? O que é uma das coisas que a Bíblia fala sobre a ansiedade aqui? Vamos começar aqui, ó. Tá até em verde, só pra lembrar. Não sei se vocês se sentem ansiosos. Eu várias vezes me sinto ansiosa. E aí eu preciso me lembrar. Eu preciso voltar e lembrar. O que Deus fala? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A gente tem duas opções. Ou confiar na palavra dele, ou viver desconfiando e querendo controlar as coisas. Não é mesmo? Então, quando eu entendo que essa aqui é a palavra viva, a própria palavra de Deus. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Quando você começa a conhecer o caráter de Deus, amor, olha, o caráter duvidoso é só o nosso mesmo. O dele, não. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Quantas vezes não fica a gente tentando controlar e ponderar, entender a bendita da ansiedade, lidar com tudo isso sozinha, a gente só vai piorando nessa ansiedade. O que é ansiedade? Ela é o medo do futuro, né? Daquelas coisas que você não controla, daquelas coisas que você não sabe se vão acontecer ou não vão. Você já tá sofrendo por antecipação.
Sou eu tentando ser o quê? Deus. Tô criando um cenário futuro, já sofrendo por ele, já paralisando por ele, já me punindo por ele, ou já entrando em desespero por ele, já fazendo ou deixando de fazer coisas por ele. Não é meio que uma tentativa de eu ser meio que o Deus da minha vida e continuar controlando todas as coisas? Mas Deus fala, Pedro fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. E aí a gente tem que lembrar mais uma vez, o cuidado de Deus, ele não é necessariamente fazer tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Cuidar de Deus não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, provações, sofrimento. Bom, tá mais do que claro. A Bíblia inteira fala que, querido, se alegre quando você passar por provações. Se alegre quando você passar por tentações. Então, assim, você tá passando por dificuldade ou não quer dizer que Deus tá com você ou não está com você. Tá com você. Agora, você pode confiar nisso e aliviar muito essa ansiedade, ou talvez eliminar essa ansiedade, ou você pode falar assim, não consigo acreditar nisso não, quer saber? Deixa eu pegar essa ansiedade pra mim e continuar controlando minha vida, que tá funcionando muito. Então a gente tem duas opções, tem essa liberdade, a gente faz o que a gente quiser, né? Porém, durante todo o tempo nessa carta, Pedro não tinha mencionado esse detalhe aqui, que ele vai falar agora. Estejam sempre alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor. Algumas versões falam, anda ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E aí o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que, inclusive, saber discernir. Saber discernir situações ou pessoas difíceis. Não necessariamente quer dizer que é sobre a pessoa. É assim, ó, existe. O mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Né? Quanto mais a gente compreende, é mais fácil a gente entender como a gente se posiciona frente às circunstâncias que a gente vive no real. É fato. O diabo anda ao derredor, procurando alguém para devorar. Assim como um leão rugindo, né? E aí o que a gente faz? Pedro fala o que fazer, isso é fato. Ele anda aí ao derredor, procurando alguém que tá aí bobinho, que não tá buscando, que tá aí ó, distraído, que tá colocando o seu olhar nas coisas erradas, que talvez esteja um pouco confuso ou perdido nessas outras instruções que a gente estava ouvindo aqui antes. E aí, o que eu faço? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Primeira coisa, resista, ou seja, perseverem, continua, não deixa isso te derrubar, não se entrega pro diabo, não se entrega para aquela aprovação, não se entrega para aquela tentação, não se entrega, resista, permaneça firme na fé. Logo antes ele falou, Deus tem cuidado de vocês, entregue suas ansiedades para Ele tá cuidando. Deus não perdeu o controle de nada. Perdeu o controle, ele não tá perdido, desesperado, falou, meu Deus, olha isso que tá acontecendo no mundo. Como eu deixei chegar nesse ponto? Não, gente, quem faz isso é a gente, não Deus. Inclusive, já sabemos o final da história. Sabe o que é maravilhoso? O livro da nossa vida, que é a Bíblia, ele já conta qual é o final da história. E eu vou contar pra você, se você não sabe. Jesus ganha. Deus ganha. Já ganhou, gente. Ele já é o vitorioso. Mas enquanto ele não volta, o diabo vai tentar destruir a igreja mais com tudo que ele puder. Ele vai tentar destruir, sim. Fazendo o quê? Porque ele é nosso inimigo, o maior inimigo. Andando ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Mas resista. Permaneça na fé, sabendo que você não é o único que está sofrendo. Você não é o único que está passando por dificuldade. Você não é o único que está passando por algum desafio. Você não é o único que talvez tenha perdido muitas coisas ou todas as coisas. Você não é o único, pode ter certeza. Ao redor do mundo, né? Em todo o mundo, vocês têm irmãos
que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Esse é o poder da comunhão. Cuidado em caminhar sozinho. Cuidado achando que você... Eu tenho o meu tempo com Deus, o meu único relacionamento com Deus, eu não preciso me misturar. Tá? Não preciso me misturar com isso. Não preciso me misturar com essas outras pessoas. Eu e Deus, a gente já tá assim, eu não preciso ir numa igreja, não preciso congregar, caminhar com as pessoas. Cuidado, tá? Cuidado, porque o diabo ele age na nossa ignorância. É muito fácil a gente se enganar. Então, cuidado. Deus, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre alicerces firmes. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Deixa eu ver, aqui a luz está melhor, né? Amém. O Deus de toda graça que os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um curto período de tempo, os restaurará e confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. A gente tem tantas e tantas e tantas promessas na Bíblia, tantas. E o que é importante a gente saber? Todas elas têm algumas condições, todas elas têm instruções. Todas as promessas vêm com instruções. Então, o que ele fala? Resista, permaneça firme na fé. Saiba que tem outras pessoas, tem outros irmãos em todo mundo passando pelos mesmos desafios, mas persevere. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de você, e tenha certeza. O Deus de toda graça que te chamou para a glória eterna. Olha, é muito melhor uma glória eterna do que a glória aqui. Ele nos chama para uma glória infinitamente maior do que a glória que a gente acha que é tão valiosa aqui. E depois de terem sofrido por pouco tempo, Ele os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Maravilhoso, não é? Quando a gente pensa aqui no pouco tempo, claro, a principal propósito de tudo que a gente tem que entender é que o pouco tempo é o nosso período aqui, né? O nosso aqui, sei lá, entre máximo, 100 anos aqui nessa terra. Isso é pouco tempo, isso não é nada para Deus, né? A palavra fala que um dia é como 1000 anos. Não é nada. Por isso que os nossos olhos, eles não precisam estar aqui, eles não podem estar aqui. A nossa expectativa, a nossa esperança. Mas a gente tem muito para fazer enquanto estamos aqui. A gente tem um livro perfeito com instruções de como viver esse período aqui, porque existe propósito na nossa vida aqui, existe propósito de Deus na nossa vida aqui. Eu sou apaixonada por Salmo 139, realmente uma das partes preferidas minhas da Bíblia. Eu vou ler para vocês, já que eu tô finalizando aqui, trazendo um pouco sobre essa questão de que existe algo para nós aqui, para fazer, enquanto estamos aqui nesta terra. É importante a gente lembrar como você foi criado, se você não sabe ainda. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deixa eu voltar aqui para minha outra versão. Eita, como é que eu pus em inglês? NVT. Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Gente, Deus conhece tudo a seu respeito. E sabe o seguinte? Quando você senta, quando você levanta, mesmo de longe, Ele conhece todos os seus pensamentos. Você consegue esconder seus pensamentos de todo mundo da sua vida, menos de Deus. Ele conhece antes mesmo de você pensar. Tu me vês quando eu viajo e quando descanso, sabe tudo o que eu faço.
Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Sabe quando às vezes você acha que você vai impressionar Deus? Ele vai ficar chocado se você contar o que você pensa dele, o que você pensa da sua vida nesse momento, o que você pensa sobre você, quais são os seus medos, suas inseguranças, suas fraquezas. Ele sabe antes de você falar. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais pra mim. É grande demais pra eu compreender. Não sei pra você, gente, isso aqui é muito grande pra eu compreender. Porque, olha, eu não penso 0,5% de mim do que Davi tá falando aqui, que é como Deus pensa de nós. É impossível escapar do seu espírito e não há como fugir da sua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano. Quem aí saiu do Brasil, foi morar do outro lado do oceano, foi morar de outro... Não importa onde você for morar. Mesmo ali a tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior, me teceste no ventre de minha mãe. É por isso que a gente defende a vida. Foi Deus que teceu, foi Ele que formou o interior, é Ele que escolheu. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Você se vê como alguém tão extraordinário? Deus, eu te agradeço porque me fez de modo tão extraordinário. Olha como a gente começa a mudar nossa percepção, não só sobre a vida, sobre como Deus imaginou você enquanto te criava. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei bem. Tu me observavas enquanto eu estava sendo formado, em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no seu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Vai duvidar que a sua vida está nas mãos de Deus? E aqui também é muito que a gente começa a entender. Sabe quando a gente acha que muito, nossa, sou eu. Olha isso que eu consegui, olha isso que eu... A gente tudo, mas Deus já sabia de todos os seus dias. Então, glória a Ele pelo que você está tendo a oportunidade de viver. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. Oi, gente, às vezes a gente tem dificuldade de achar coisas boas sobre nós na palma da nossa mão, contando na quantidade de dedo. Mas agora, os pensamentos de Deus a seu respeito são tão preciosos que é impossível enumerar, incapazes de contá-los a gente são mais numerosos que grão de areia. Se você pega um punhado de areia na sua mão, você não consegue contar, porque são tantos. Imagina, são mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos, afaste de mim assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. E aí, sabe o que ele volta? Que ele está mostrando como a gente é. A gente se revolta, a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente tem essa ira quando a gente vê injustiça, quando a gente vê pessoas, prejudicando as outras, tirando proveito de situações, enfim, mas aí como ele termina? Aqui volta pro final. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há algo em mim que te ofende e conduze-me pelo caminho certo. Eu queria te encorajar a começar a orar por isso, né? Todos os dias, porque às vezes a gente acha que a gente já tá bonzão. A gente acha que a gente é bom, que a gente... Não. Senhor, me examina, conhece meu coração, conhece os verdadeiros desejos, os verdadeiros motivadores, o que o meu coração realmente ama e idolatra.
Prova e vê meus pensamentos. Como estão meus pensamentos? O que eu penso o tempo inteiro? Mas me mostra, Senhor, me revela. O que eu faço, penso, sinto que te ofende? E me conduza pelo caminho certo. Então eu dou a permissão, eu convido a Deus para Ele vir me examinar mesmo, passar uma peneirona e me mostrar qual é o caminho certo, me leva nessa direção de transformação. Essa é a nova versão transformadora, NVT. NVT é que eu tô lendo, tá? Então vamos voltar lá para 1 Pedro. Esse aqui que eu tava lendo era Salmo 139, tá, gente? Sou apaixonada por esse salmo. Ele mostra, tem propósito na sua vida, você não foi criado por acaso, não. Você não é um engano, você não é um erro, você não. E quando Deus te criou, Ele tinha pensamentos tão preciosos, mais numerosos do que todos os grãos de areia que tem nesse mundo. Então quando você começa a achar o contrário, cuidado. Quem será que está... a quem você tem ouvido? Que pensamentos você tem deixado alimentar? Né? Uma das cartas de Paulo, ele fala sobre como pensar, né? Sobre todas as coisas, pense em tudo que é bom, digno de louvor. Eu não vou lembrar todo o versículo, mas eu amo esse versículo, que nos ensina como pensar. Gente, a Bíblia é muito rica, ela te ensina tudo. Te ensina como viver. Vamos voltar pro final, que eu me empolgo. Saudações finais. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, ou Silvano em grego, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Então permaneçam firmes nessa graça. Aquela que está na Babilônia, Babilônia, gente, nessa época aqui, no Novo Testamento, quando fala Babilônia, se refere a Roma, tá? Então, aqui provavelmente ele está falando sobre aquela igreja, né? Aquela igreja que está lá em Roma, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações. Então, aqui Pedro está dando a entender que ele está na igreja em Roma, né? Então, aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações. E também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Esse foi o livro de 1 Pedro na Bíblia. Tem alguém aí que nunca tinha lido talvez um livro dentro da Bíblia, que talvez nunca tivesse lido a Bíblia antes, que talvez nunca tivesse lido esse livro, ou talvez já tivesse lido esse livro e já não lembrava, está relendo. Como foi essa experiência para vocês? Como foi ler esse livro? Antes de eu finalizar com a nossa oração de hoje, desse devocional, gente, eu vou, como todos os dias eu tenho feito, eu vou te convidar a tirar um minuto para refletir nesse livro. Passa aqui seus olhos de volta, se você está com a sua Bíblia aí, espero que você tenha grifado alguns pontos aqui importantes, o que mais falou com você, o que mais chamou a sua atenção. Eu vou dar um minuto para você repassar tudo e entender. Nesse capítulo aqui, o que Deus mais falou com você? Qual foi uma parte que você sentiu? Ele tá falando comigo aqui. Eu consigo ver aqui uma oportunidade, talvez uma instrução para que eu possa viver hoje de uma forma diferente, né? Então, eu vou dar esse um minuto, eu quero que vocês meditem nisso aqui, entendam o que Deus aqui tá te chamando, tá chamando o seu olhar, tá falando com você. Quais dessas mensagens aqui você entendeu? Tem alguma coisa pra mim aqui, tá? Então eu vou dar esse um minuto e depois eu faço uma oração geral pra gente finalizar nosso devocional, tá bom?
Senhor, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor deixou para nós, Pai. Eu quero te agradecer pelo imenso privilégio e liberdade que a gente tem de poder conhecer a sua palavra e de a cada dia ter uma nova revelação sobre ela. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que esteve nessas lives, Pai, em qualquer um dos dias. Não importa quem só assistiu 1 minuto no primeiro dia, não importa quem entrou aqui sem querer e ouviu algum pedacinho da sua palavra, Pai. E aqueles que ficaram até o fim, Pai, que mergulharam para te conhecer mais, por todos aqueles que estão aí do outro lado, Pai, querendo mais de ti, Pai. Eu oro para que o Senhor se revele mais e mais, Pai, mas eu oro para que seus corações, Pai, o coração de cada uma dessas pessoas, Pai, possa realmente se diminuir no sentido de que a gente se humilhe, Pai, com humildade, Pai, que a gente possa se vestir com essa humildade. Essas cartas de Pedro, elas vêm como não só encorajamento, Pai, elas vêm como consolo, elas vêm como alerta e direção, mas elas vêm com um convite, Pai, para que a gente se vista de humildade, Pai, para que a gente se diminua, para que o Senhor cresça, Pai, para que a gente possa caminhar com fé, para que a gente possa confiar em Ti, para que a gente possa viver com a plena certeza e convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por isso, Jesus. Como é maravilhoso saber que a gente pode descansar e parar de tentar controlar e cuidar de tudo, Pai. Como é incrível o acesso a essa verdade, Pai, que nos mostra como antes eu estava presa, né? O quanto antes eu estava escrava, aprisionada mesmo em uma vida onde eu achava que tudo iria depender de mim, onde eu achava que tudo era para a minha glória, tudo era porque eu fiz, porque eu consegui, pelo meu próprio esforço. Pai, que a gente possa se diminuir, se humilhar, Pai, e realmente voltar para a humildade, entender que o Senhor é o dono das nossas vidas, que o Senhor já escreveu cada dia da nossa vida. Que essa carta, Pai, seja um convite de não só dizer que tem fé, mas de caminhar na fé. Que cada pessoa que está aqui, Senhor, que possam ser exemplos vivos de comportamento, Pai, que possam ser boas referências mesmo, que sejam líderes que inspiram outros a quererem ser assim, não pelo que falam, mas por como vivem, Pai. E que a gente viva sob a sua verdade, sobre a sua autoridade, sobre a sua palavra, Pai. Que a gente não faça isso com o desejo do que a gente vai lucrar, o que vão pensar de nós, se vão nos aceitar ou vão nos... Ó céus, não, Senhor. Que seja pelo desejo de te servir, Jesus. Que seja pelo desejo de te servir, Pai. Que a nossa própria glória, Senhor, possa diminuir. Que o Senhor possa ir quebrando isso constantemente, para que o Senhor volte a assumir o lugar que é só seu, dentro do nosso coração, Pai. Pai, usa o nosso dia hoje, através de todos esses ensinamentos. Nos mostra circunstâncias mesmo em que a gente vai ter que usar isso que a gente leu. Nos ensine pela prática mesmo a ter que ser assim através de circunstâncias, né? Que hoje a gente possa vê-lo no nosso dia a dia, nas interações que a gente tiver, nas oportunidades que surgirem, Pai, e que antes de a gente reagir ou seguir respondendo com o mesmo comportamento que a gente sempre teve, que a gente possa só silenciar antes e entender como Deus gostaria que eu agiria nessa circunstância, né? Se eu realmente quero servir a Ele, eu tenho esse desejo, como Ele desejaria que eu cuidasse dessas pessoas, lidasse com esse desafio, talvez com esse desentendimento, talvez uma pessoa que me desagradou. Como eu posso ser mais próximo de Jesus? Como eu posso ser mais como Jesus? Pai, obrigada. Obrigada porque mesmo na nossa fraqueza, mesmo nas nossas incapacidades, o Senhor ainda não desiste de nós, Pai. A gente desiste das outras pessoas, mas o Senhor não desiste de nós.
Então, muito obrigada, porque essa é uma graça e uma misericórdia que a gente realmente não tem capacidade de compreender. Mas ainda assim, o Senhor continua demonstrando na nossa vida cada dia. Obrigada pela oportunidade que eu tive, né? Isso pra mim é uma oportunidade, é um privilégio, Pai, poder falar de Ti. Então, essa é uma verdadeira honra mesmo. E que cada pessoa que está aqui, Pai, saia inspirada para também não só querer viver, mas falar de Ti por onde estiver. Que vocês sejam encorajadores, que vocês sejam pessoas que possam deixar, né, essa semente de esperança, né, e que através da sua vida mais pessoas sejam conduzidas à verdade. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, pela sua palavra e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradeço pelo dia de ontem e de hoje, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém? Amém, todo mundo? Amém, todo mundo? Gente, muito maravilhoso. Muito obrigada todo mundo. Sim, essas lives vão ficar salvas. Já estão salvas aqui no meu Instagram. Tem as 4, essa daqui também vai ficar salva. Eu vou subir no podcast também, tá? Eu vou subir no podcast tanto essas lives quanto uma série de 3 vídeos que eu fiz, acho que foi em abril, onde sobre o que eu falei? Já esqueci, falei sobre relacionamentos, falei sobre fé, minha história de fé, e eu falei sobre mais algum assunto que eu não lembro. Então tem alguns vídeos que eu gravei aí esse ano que não estão no podcast ainda, eu vou subir lá também, tá? Mas tudo tá salvo, inclusive, aqui no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia, pelo privilégio de a gente poder estudar a Palavra de Deus juntos. Vocês gostaram dessas lives? Vocês gostaram? Vocês acham que a gente deveria fazer mais? Talvez pegar um próximo livro e fazer juntos? Uma coisa que eu tô pensando em fazer é o mesmo estudo de João, né, que eu comentei com vocês, que eu faço com um grupo da igreja. Eu pensei em fazer esse mesmo estudo, né, trazer esse estudo aqui no Instagram também. João é mais denso, tá? Ele é bem mais complexo, vai levar mais tempo. Então é um estudo que a gente faria, talvez levaria, não sei, talvez um mês, né, fazendo esse estudo. Mas quem sabe eu não comece, né, esse livro. Eu tô realmente pensando, gostaria de trazer outros estudos assim. Inclusive porque eu tô voltando a compartilhar mais da minha rotina, e o devocional é parte viva da minha rotina, né? Eu já faço todos os dias, então acho que seria uma forma legal de compartilhar, né? Não só compartilhar todas as coisas de trabalho e tudo mais, outras coisas pessoais, mas inclusive isso, que é a parte viva, né? E aí a gente pode compartilhar, entrar nessas juntas. Então, João, é o livro maravilhoso, mais maravilhoso não, né? Mas assim, cara, João é o básico. Nunca leu a Bíblia? Vai ler João. Começa por João. Vai conhecer quem é Jesus. É maravilhoso demais para caber na nossa mente limitada aqui, né? Gente, é isso. Muito obrigada a todo mundo. Um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. E sabe o que eu queria deixar também? Se tiver homens aqui, mulheres que têm maridos aqui em Sydney, maridos, amigos, irmãos, colegas, enfim, se você estiver em Sydney, hoje na CNA, na nossa igreja, vai ter um culto de homens, que vai ser muito incrível. O nome é The Struggle, né? As dificuldades, os desafios de ser homem, né? Vai falar muito sobre como ser homem, como se posicionar, responsabilidades de homens, como encarar todos esses cenários, né, no universo masculino mesmo. E se você estiver em Sydney, conhecer homens aí que você... Homens, se você quiser compartilhar, aproveita e compartilha. Vai acontecer hoje, sábado, 6h45, na Igreja CNA. Eu também queria estender o convite. Quem quiser conhecer também a nossa igreja amanhã, domingo, a gente tem culto que começa 10h30 da manhã, mas te convido para chegar às 10, porque antes a gente fica tomando cafezinho, batendo papo, se conhecendo. Então vai ser uma alegria receber vocês também lá, tá bom? É isso, gente. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus e quem sabe até o próximo estudo, que talvez seja João. Um beijo. Lembrando, compartilha essa live, gente. Compartilha qualquer uma dessas lives, porque essas são formas de a gente ajudar a palavra a chegar adiante, tá? Na vida de outras pessoas. Muitas vezes, eu entendi tudo, gostei, tiveram coisas mas eu não sei falar ainda. Manda live.
Só manda. A gente nem sabe. Ó, a gente só planta sementinha, né? Quantas coisas já não trouxeram respostas pra nós, que não foi alguém que falou, foi só uma coisa aleatória que alguém me mandou uma live, eu fui assistir, alguém me mandou um vídeo, eu fui assistir, e aí aquilo lá abriu os meus olhos, né? Então, não negligenciem o poder que tem disso, tá? É isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchauzinho. Até mais.